Prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, quanta alegria em nosso coração. Muito bom, maravilhoso ouvir mensagens tão lindas, direcionadas ao ministério apostólico, aos obreiros, aos pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas, todo o ministério apostólico. Irmãos, Jesus veio dos céus e trouxe a doutrina perfeita, a doutrina que mostra a regra do bom viver, ensinando a homens e mulheres a viverem nesta terra dignamente, sendo honrados, merecedores de toda a bênção e graça dos céus. Hoje nós anunciamos o nome do santo irmão Aldo como grande profeta de Deus, o pastor supremo desta igreja apostólica, o qual muitos de nós que aqui estamos o conhecemos. Hoje o santo irmão Aldo está integrado na corte celestial, junto a Deus Pai, junto a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa. Em espírito e verdade está presente entre nós. E este é um momento muito precioso, pois iremos recordar os seus ensinos, suas palavras direcionadas ao ministério apostólico, para que seja um ministério cumpridor do seu dever, da sua missão. Peço que os irmãos permaneçam em reverência, para que o ministério cumpra a sua missão com muito fervor, sendo sempre dedicados, fiéis, cumpridores dos seus deveres. O irmão Aldo espera isto de nós, de todos os pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, regentes, coristas e músicos. Este é um ministério de glória, é um ministério maravilhoso, e Jesus nos escolheu e nos nomeou para que realizássemos este trabalho e produzíssemos os frutos esperados por Ele. Queridos irmãos e irmãs, quanta alegria em nosso coração em podermos divulgar o nome da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, a grande bênção que veio dos céus. Quanta alegria em nosso coração levar esta mensagem que veio dos céus, a qual Jesus trouxe com muito carinho, com o desejo de que todos venham a aceitar com fé e transformar as suas vidas. Formou o ministério apostólico, os pastores, os obreiros, diáconos, diaconisas, para cuidarem dos templos, os pastores para cuidarem dos templos, junto com os obreiros, levar esta mensagem de paz a milhares e milhares de corações. Formou o coral, os regentes, os coristas, músicos, para apresentar as mensagens que são cantadas, mensagens tão lindas que vão de encontro aos corações sedentos da graça de Deus,
e tem o poder de alimentá-los, transformá-los, tirar o sentimento que não é aprovado por Deus e colocar o sentimento de alegria, o sentimento da paz. Acalentar os corações, lhes dando a felicidade, ou lhes proporcionando a felicidade. Prezados irmãos, o santo irmão Aldo, quando esteve fisicamente entre nós, ele transmitiu ensinos valorosos, ensinos que duram para todo sempre. E são ensinos de um valor muito grande para todo o ministério apostólico. E nesta oportunidade, o título da mensagem que irei retransmitir aos irmãos e ao ministério, sobre o valor do ministério apostólico e o dever do pastor e dos obreiros. Irmãos, esta mensagem é do santo irmão Aldo. Foi extraída do boletim de junho do ano de 2000, sobre o dever do pastor e dos obreiros. Portanto, é uma mensagem que o irmão Aldo transmitiu à igreja já há 24 anos. Irmãos, vemos quão grande é o ministério do santo irmão Aldo. O seu amor, o seu carinho, o seu cuidado com a obra desta igreja. Então, todo obreiro da igreja apostólica, seja ele de qualquer cargo, tem o dever de procurar despertar em seu espírito os dons do Espírito Santo e do Consolador, para exercer seu ministério no que é necessário ao bom desempenho de suas funções no trabalho de nossa igreja apostólica. São palavras do santo irmão Aldo. Em relação ao ministério de pastor, além de se esforçar para merecer a sabedoria do Espírito Santo de Deus, a fim de ser sábio no conhecimento da doutrina pelo dom da Santa Avó Rosa, nosso santo Consolador, deve se esforçar para ter mérito à minha inspiração, disse nosso santo irmão Aldo, pois é condição indispensável para pregar e cuidar bem do nosso povo apostólico. Como o pastor deve proceder para possuir este mérito e qual a sua missão? Então, primeiro, deve ter muito amor por nosso povo e pelo seu ministério, para poder alimentar os corações sedentos da graça de Deus, o Pai e de seus santos, e aprender tudo o que seja necessário para ter uma boa pregação, devendo se esforçar para ter um conhecimento perfeito da nossa doutrina. Outra coisa muito importante para seu aperfeiçoamento são os boletins publicados toda semana, pois possuem temas valiosos sobre a nossa doutrina e disciplina, para que possam saber ensinar o nosso povo a ter muito amor por nossa igreja e pela missão que ela realiza nesta terra, que é de salvar e santificar um povo para Deus, nosso Pai. Portanto, esta é a missão do pastor: pregar com sabedoria, com amor, sempre inspirado por nossa Santa Avó Rosa e por mim, irmão Aldo. Mas precisam buscar esta sabedoria com a oração e a meditação neste tesouro precioso que é a nossa doutrina. Porém, sem o seu esforço
e sem a santificação de sua alma, não poderão vencer e ter a sabedoria e a inspiração da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Então vemos que é preciso muito esforço. Eis algumas orientações para o pastor ter um bom ministério. Sempre deve se esforçar para não faltar quando for escalado numa congregação. Nunca chegar em cima da hora de começar uma reunião. Procure chegar bem antes de abrir a porta do templo, pois precisa se preparar para meditar no assunto de doutrina daquele dia. Procure ler o boletim com muita atenção e meditar no que está escrito, para quando forem ler para o nosso povo, na hora da reunião, todos entendam o que o pastor está lendo. Mas, para fazer uma boa leitura, devem treinar muito em casa, pois o nosso povo quer ter conhecimento do que foi publicado no boletim para a santificação do seu espírito. Os temas dos boletins já são a mensagem que o pastor deve usar, mas sempre confiando na Santa Vó Rosa e em mim, irmão Aldo, para lhe ajudarmos a ter uma boa mensagem que alimente a fé nos corações. Não use outros assuntos ou mesmo exemplos de sua vida pessoal, mas sigam a mensagem do boletim. Nosso povo gosta de ouvir mensagens instrutivas que alimentam a alma, que lhes ensinam a regra de um bom viver. Mas o pastor deve ser um exemplo de vida de apostólico, além de ser muito amável e muito educado com o nosso povo. E quando estiver pregando, não quero que esteja exortando os seus ouvintes, mas quero que dê uma mensagem de amor, de fé, e saiba ensiná-los a confiar em mim, irmão Aldo, no meu ministério e na minha intercessão por eles. Não se esqueçam de ensinarem sobre o ministério da Santa Vó Rosa e do seu grande poder. Eu quero que os nossos pastores amem o nosso povo e a nossa igreja, procurando zelar pela ordem e disciplina, pelos nossos templos, que devem ter uma boa apresentação. Seu dever é cuidar da sede e de todas as nossas congregações. Não quero nenhum pastor fazendo sua reunião com pressa de terminar para pegar condução, a fim de chegar mais cedo em sua casa, pois com esta atitude prejudica o nosso povo e não traz nenhum benefício aos mesmos. Muitas vezes, alguém precisa de uma informação do pastor, mas não pode obter, porque o mesmo está com pressa de ir embora, e isso é muito desagradável. Sejam sinceros e leais no cumprimento de seu dever como pastor. Também peço a todos os nossos obreiros, sejam pastores, regentes, coristas, diáconos e diaconisas, que haja a união entre todos, pois saibam que sem união a nossa igreja não chegará aos céus. O que lhes peço, além da união, é a sua humildade,
lembrem-se que Deus o Pai resiste aos soberbos e orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E eu, irmão Aldo, em nome do nosso Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa, aplico esta lei para poder interceder em vosso favor e ajudá-los a vencer as lutas de cada dia. Prezados irmãos e irmãs, procurem despertar o dom que há em ti. E eu, irmão Aldo, estou lhes dando esta oportunidade para me ajudarem, junto com a Santa Vó Rosa. É porque eu sei que há possibilidade de se aperfeiçoarem. Portanto, estudem mais, leiam mais a nossa doutrina e os nossos boletins. Meditem na vossa responsabilidade como obreiros de Jesus e da Santa Vó Rosa. Faço também um pedido para que se esforcem em participar das nossas reuniões e também nas festas que realizamos 4 vezes ao ano em nossa sede. Há pastores que faz muito tempo que não assistem uma festa na sede para aperfeiçoarem o seu ministério. Irmãos, sejam humildes, pois ainda há muito o que aprender para exercer o seu sagrado ministério, para a honra e glória de Deus, nosso Pai, e de seus santos poderosos. Então, prezados irmãos, irmãs, obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, olha o cuidado do santo irmão Aldo para com o ministério, nos motivando a nos esforçarmos para realizarmos um bom trabalho. É um trabalho de um valor muito grande. É um trabalho que é muito valioso. Todo o esforço que fazemos para melhorar o nosso trabalho, a nossa condição de nos apresentar diante do que o Santo Irmão Aldo, o Reino dos Céus, tem nos concedido, tem nos dado. Todo o esforço que fazemos ainda é pouco. Só de termos a oportunidade, de termos sido alcançados por esta mensagem que veio dos céus, é algo que não temos com que pagar. Mas podemos, sim, fazer o nosso esforço para melhorarmos no que for possível, no que for necessário, para ajudar ainda mais o Santo Irmão Aldo a levar esta mensagem de paz, de amor, esta mensagem que transforma corações. O ministério realiza um trabalho maravilhoso. Os céus, os santos, eles precisam de nós aqui na terra. E nós precisamos deles nos céus, para nos ajudar, para nos abençoar. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos esforçar. O Santo Irmão Aldo, ele está presente entre nós, em espírito e verdade. Os ensinos que ele nos deu, nos deixou, que nesta mensagem, no ano de 2000, estamos aqui já em 2024, finalizando já este ano. Mensagem tão linda, que nos faz refletir na importância do nosso esforço para melhor servir o reino dos céus. Os que têm se esforçado,
têm sido humildes e aceitado as orientações, as recomendações e procurado fazer a sua parte, têm se desenvolvido, têm realizado reuniões produtivas, que os irmãos saiam alimentados, fortalecidos na fé. Por quê? Porque o Santo Irmão Aldo está nos ajudando. Mas é preciso que façamos a nossa parte. O Santo Irmão Aldo, ele tem muito para nos dar. Ele tem muito. Mas precisamos fazer a nossa parte para alcançarmos a inspiração dos céus. Para levar esta mensagem com carinho, com amor. Olha, o irmão Aldo disse, não exorte os nossos irmãos, mas leve a sua palavra com carinho, sejam educados, valorize o seu ministério, sejam cuidadosos, zelosos dos nossos templos, da boa apresentação. É o nosso dever. É o nosso dever. Jesus, ele veio e pregou o seu evangelho. Esteve diante das multidões também. Falava aos homens e mulheres daquele tempo, levando a sua palavra, o seu evangelho com amor, com o desejo sincero de que eles a compreendessem, porque a sua mensagem é vida, é paz. A mensagem que veio dos céus é para transformar os corações, lhes proporcionando o bem-estar, afastando de si a tristeza, os problemas, as dificuldades, e terem sabedoria para serem sempre vencedores nos momentos difíceis, terem sabedoria para resolver cada situação. E nós precisamos orarmos nos momentos difíceis. Então, ao ministério, aos amigos, pastores, dirijo aos senhores esta palavra com muito carinho, pois desejo o bem de todos, o seu progresso, a sua felicidade, a sua prosperidade. O trabalho que realizamos é para o reino dos céus, para o Santo Irmão Aldo, para a Santa Avó Rosa, para a Virgem Maria, é para Jesus, para Deus o Pai. Vamos nos esforçar, vamos estarmos sempre unidos, todo o ministério, pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, que não haja divisão em nenhum lugar, que todos estejam unidos, conforme é a vontade de Jesus. Então, trabalhem com amor, evitem tudo aquilo que possa trazer, de certa forma, tristeza aos corações. Jesus nos escolheu e nos nomeou para realizarmos um ministério de glória. Então devemos fazer cumprir toda a vontade dele, Jesus. Onde há união, há paz. E onde há paz, há felicidade. E onde há felicidade, tudo vai bem. Tudo vai bem na vida do Filho de Deus. Tudo vai bem. Mas precisamos nos esforçar para que isto aconteça. Da mesma forma, aos regentes, músicos, coristas, que haja a verdadeira união entre todos. Então, irmãos, a união, ela é fundamental.
ela é primordial para a vitória desta igreja. Porém, lembrem as palavras do santo irmão Aldo. Eu repito novamente, também peço a todos os nossos obreiros, sejam pastores, regentes, coristas, diáconos, diaconisas, que haja a união entre todos, pois saibam que sem união a nossa igreja não chegará aos céus. Palavras do santo irmão Aldo. Sem união a igreja não chegará aos céus. Como está a minha condição com o meu semelhante? Como está? Eu estou nos dias festivos, finalizando um ano, comemorando o nascimento de Jesus, o Senhor da vida, aquele que tem a vida para dar a tantos quantos a buscarem com fé. Mas como está a minha convivência com o meu semelhante? Estou bem com o meu próximo? Os obreiros na sua congregação, está tudo em ordem? Não há divergência entre um e outro? Palavras do santo irmão Aldo. Saibam que sem união a nossa igreja não chegará aos céus. E a igreja, irmãos, é formada, não é o templo. A igreja somos nós. O templo, que são as paredes, é onde nós nos reunimos para a nossa adoração, louvor e glorificação a Deus. A igreja é formada por cada um de nós. Então, se não houver a verdadeira união, a igreja não chegará aos céus. Então, se eu não estiver bem com o meu semelhante, eu não estou bem com Deus. E isto não pode acontecer se eu estou buscando a Deus. Eu tenho que estar bem. E se chegar o momento do fim da minha existência física? Já pensaram? Perder o reino dos céus por causa de discussões? Por causa de desavenças? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Perder toda a beleza, toda a riqueza dos céus por causa de intrigas, sentimentos de raiva, de ódio de um ou de outro. Isso não pode existir no ministério e nem na igreja, nem entre os membros. Isso não pode existir. Jesus trouxe a mensagem de paz. Precisa estar em cada coração. Nós, o ministério formado por pastores, devemos levar esta mensagem de paz, com paz no coração, para que ela possa ser retransmitida e aceita pelos ouvintes, pelos irmãos, pelos frequentadores. Então, prezados irmãos, sigam os ensinos do santo irmão Aldo. Ele quer o nosso bem. Ele quer contemplar a felicidade de todos nós. Então, irmãos, saibam todos que os trabalhos realizados pelos obreiros fiéis e santificados nesta igreja apostólica têm o mesmo valor perante a justiça divina. Portanto, devemos realizar nossas funções no ministério apostólico com muita fé, amor, união e boa vontade. Obreiros, lembrem-se destas palavras de Jesus, nosso Senhor, ditas aos seus servos e apóstolos.
se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida eterna. Portanto, sejamos fiéis aos votos que fizemos diante de Deus e de seus santos e anjos. Sejamos consagrados e santificados e amemos o nosso ministério de coração e cumpramos com afinco e abnegação todos os nossos sagrados deveres. Coloquemos esta Igreja Apostólica em primeiro lugar em nossas vidas, e o primeiro amor nunca se apagará em nossos corações. E no reino dos céus receberemos um galardão eterno de obreiro fiel e vencedor. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem a todos. E com muito carinho em meu coração desejo que todos sejam muito prósperos e felizes neste ministério de glória. Não se esqueçam dos ensinos do Santo Irmão Aldo. Lutem a cada dia para fazer valer a cada instante do seu viver tudo quanto o Irmão Aldo tem nos ensinado. Vamos sempre unidos, uns ajudando os outros, para que o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa ajude a todos nós. Unidos venceremos. Não deem lugar para os sentimentos que trazem a discórdia, os desentendimentos. Nesses momentos de tentações, orem, clamem a Jesus, a Virgem Maria, para lhes atender e lhes ajudar. Irmãos, deixo em vossos corações esta mensagem, este ensino do Santo Irmão Aldo, para que sejam todos muito felizes e bem-aventurados neste ministério apostólico. Amém. Vamos, para finalizar a nossa reunião, eu convido a igreja e todos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem, e vamos cantar o hino que tem o título Servirei com Amor. Dia no meu viver mais consagrado eu quero ser, pra merecer do meu Senhor a sua graça e o seu amor. Buscar do céu essa intenção de Deus, pra sempre ser fiel, fiel meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro.
E a cada dia, brilhando como luz, servindo com alegria ao meu Senhor Jesus. E sempre com amor, com vida piedosa, também quero servir, Santa Avó Rosa. E assim, finalizando esta reunião especial dedicada aos obreiros, ao ministério, agradeço de coração a presença de todos os irmãos e irmãs, o seu carinho, sua atenção, sua reverência. Agradeço também aos internautas que nos acompanharam no transcorrer desta reunião. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem a todos. Agradeço também ao coral, os músicos, regentes, todos que trabalharam, se dedicaram, ensaiaram para os hinos desta reunião. Muito bom, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajude sempre, continue se esforçando. O trabalho de todos vocês, todos os senhores, é de grande valor para esta obra. Que todos guardem sempre os ensinos do Santo Irmão Aldo em vossos corações e serão muito felizes e bem-aventurados. Aos irmãos da equipe de áudio e vídeo, os nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho realizado. E em sentido de oração, irei orar, finalizando a nossa reunião. Santíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, neste momento, com muita gratidão em nosso coração, estamos finalizando esta reunião, na qual podemos ouvir o trabalho do coral, hinos tão lindos, louvando e glorificando o reino dos céus, pelo ministério desta igreja apostólica, pelo ministério de pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos e coristas. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos preciosas que do alto céu tem nos concedido, nos ajudando no entendimento da doutrina que o teu Filho amado Jesus trouxe a esta terra, para os bons e humildes de coração. Ó Senhor Jesus, quanta alegria em nosso coração, por termos sido alcançados pelas tuas promessas nestes dias presentes. Haja vista que estamos na era do Espírito Consolador de tua promessa. Estamos divulgando o nome da Santa Avó Rosa, a grande bênção que enviaste a esta terra. E és o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Quanta alegria em divulgarmos também o nome do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, o pastor do rebanho apostólico, nosso querido Irmão Aldo, que hoje, intercedendo a Deus por esta igreja, por este país, pelo mundo em que vivemos. Santo Irmão Aldo, muito obrigado de coração pelos teus preciosos ensinos, pelo seu legado que realizaste perante esta igreja. Quantos ensinos, quantos conselhos, quantas orientações o Senhor nos deu. Quantas mensagens tão edificantes que estão registradas e hoje podemos divulgá-las, podemos apresentar à igreja novamente, pois teus ensinos duram para todos sempre, pois são perfeitos, maravilhosos,
inspirados por Jesus, pois veio dos céus. Santo irmão Aldo, abençoe todos os nossos irmãos que aqui estão hospedados, que vieram de outras localidades, estão hospedados aqui na sede da tua igreja. Abençoe a todos, lhes ajudem no entendimento dos deveres que devem cumprir, para que tudo transcorra bem, para que a união seja perfeita nestes dias festivos e o reino dos céus seja glorificado, e o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, o nosso Senhor Jesus, possam conceder bênçãos preciosas a todos os irmãos e irmãs e a todos nós. E assim, lembro destes que têm os nomes nesta caixa de pedido de oração. Ó Virgem Mãe Maria Santíssima, ó Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, olhe por estes nomes que aqui foram colocados por teus filhos e filhas. Quantas pessoas, quantos pedidos, quantas situações que sofrem, pessoas passando por momentos difíceis, haja vista que são diversas as situações, mas a Senhora, junto com a Virgem Maria, Jesus e Deus o Pai, conhece a todos, e diante do merecimento de cada uma dessas pessoas, conceda a elas a solução dos problemas que estão passando, que sejam felizes e bem-aventuradas, e tenham paz e vida. E assim, neste momento, peço que despeça a todos nós que aqui estamos e iremos retornar para os nossos lares, e os irmãos e irmãs que aqui estão alojados, que tenham uma boa noite de descanso e paz. E aos que irão retornar para os seus lares, que sejam guardados e amparados no caminho em que farão até chegarem às suas casas, e tenham uma boa noite de descanso e paz. Prezados irmãos e irmãs, com muita fé, recebam nesta hora a bênção de Deus Pai, de nossa Mãe Maria Santíssima, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Santo irmão Aldo, e a bênção do Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa. Tenham paz, vida e vivam sempre com o Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo irmão Aldo, hoje e sempre. Amém.